pessoal, boa tarde. Então a gente vai começar aqui as palestras sobre Unity, que fazem parte do Unity Club. E quem vai falar com vocês é o Jay. Obrigado, Fábio. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer ao Fábio pela hospitalidade, o pessoal da PUC, o Bruno, o Arthur. O Fábio eu conheço de longa data. Eu fui aluno em 2003. Aquela era a primeira turma ou na segunda? 2003. 2003 foi a segunda? Foi a segunda? Aí, infelizmente, eu não terminei o curso, porque, felizmente, eu consegui um emprego no desenvolvimento de jogos e aplicativos funcionais. E aí, conseguimos um tempo razoável. Infelizmente, tive que deixar de ir para a gente. Mas, enfim. Obrigado por vocês terem vindo. Então, a ideia aqui hoje são 3 palestras, então são 3 ideias. Quem aqui já conhece o Unity da Bom? Para quem não conhece, eu vou dar uma geralzona do que é Unity. A Unity é uma ferramenta de desenvolvimento de jogos. Ela nasceu como uma ferramenta de desenvolvimento de jogos. Né? Hoje a gente fala mais que ela é uma ferramenta de desenvolvimento de conteúdo interativo, porque a gente vê usos dos mais variados. Softwares de treinamento, softwares de visualização. Então, gente como a Petrobras, a NASA, a Mastercard, faz software de treinamento, né? Uma notícia interessante que eu falei da Petrobras é que a Porsche usa a Unity agora para fazer interface gráfica dos computadores de bordo dos Porsche. Quando você comprar a sua Porsche, vai ser Unity. A Unity tem duas coisas dois atrativos muito fortes, né? O primeiro é que ela é muito fácil de usar. A empresa nasceu com a visão de democratizar o desenvolvimento de jogos. O que significa isso? Há 7, 8 anos atrás, quando a Unity nasceu, você, para fazer um jogo, você tinha, não só que você sabia programar, mas também uma experiência enorme em programação. Né? Você tinha que, digamos, saber o que você estava fazendo. Era algo complexo, não era algo que qualquer pessoa podia, para aceitar, começar a fazer um jogo. E a gente nasceu com a visão de permitir que qualquer pessoa, independente do background dela, independente da formação dela, consiga estudar a ferramenta e fazer um jogo. Né? E efetivamente a gente tem casos de sucesso de gente que, antes de usar a Unity, nunca tinha escrito uma Unity web. São, por exemplo, estudantes na faculdade de artes. Baixaram a Unity, fizeram o jogo e tiveram um tremendo sucesso. Hoje são um estúdio de 5, 6 pessoas. Então isso é muito bacana e eu testemunha da evolução do desenvolvimento. Eu, felizmente, tive a sorte gigante de trabalhar com isso há 10 anos atrás. Eu comparo esses dois mundos e aí eu falo brincando que hoje fazer jogo é coisa para vagabundo. E o segundo atrativo muito legal da Unity é que você desenvolve o seu jogo uma vez e coloca ele em praticamente todas as plataformas. Então você coloca no PC, coloca no Mac, coloca no Linux, coloca na internet. Hoje, usando o nosso plugin, daqui a alguns meses, quando sair a Unity 5, você já vai poder compilar nativo para a WebGL. Então, o seu jogo vai rodar no browser, você vai fazer plugin iOS, Android, BlackBerry, Windows 8, Windows Phone 8, os consoles, né? Então, o Wii U, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PlayStation Vita. Aliás, é uma notícia muito legal essa semana. Se você quiser fazer o seu jogo para PlayStation Vita, você pode baixar de graça a Unity para compilar para PlayStation Mobile, que digamos, é a ferramenta grátis para desenvolver para a Vita da Sony. Né? Então você pode desenvolver para PlayStation Mobile ou para PlayStation Vita. Então você consegue fazer um jogo utilizando o PlayStation Mobile e colocar no Vita. Dê uma olhada no site da Unity, lê a respeito, é muito bacana. É uma oportunidade muito legal que tanto a Unity quanto a Sony estão dando para os desenvolvedores. Estou pensando se eu esqueci alguma plataforma. Bom, vocês entendem, né? A maioria das plataformas do mercado, acho que, por enquanto, quem ativa o suporte? O 3DS e o Firefox OS, de nomes grandes. Assim, né? O resto, a gente suporta. Então, o que isso significa? Né? Você fazer o seu jogo só uma vez, isso significa qualquer plataforma. Vamos
Vamos supor que você fez seu jogo para iOS. Aí você baixou o Xcode, começou a mexer com o Objective-C, fez seu jogo, o jogo está pronto. Botou na App Store. Legal. Pô, eu gostaria de botar meu jogo no mundo Android agora. Mas você vai ter que começar do zero. Você tem que praticamente começar do zero. Vai fazer o jogo Android. Isso vai te tomar meses. É um processo que na Unity te toma horas, literalmente. Tá? Eu não vou falar minutos, porque primeiro são exagerados. E segundo, você tem que testar o jogo em dispositivo Android. Mas enfim. Então hoje a gente vai fazer 3 palestras. Né? Como eu disse, 3 palestras. A primeira é uma introdutória. Tá? A ideia é mostrar para vocês como é simples, como é fácil você chegar num resultado muito bacana em Unity em pouquíssimo tempo escrevendo como código. Quem aqui é programador? A maioria é programador. Então não se sintam entediados. Vai demorar um pouquinho para escrever código, mas a gente vai escrever um pouquinho. Tá? Então essa é a primeira palestra. A segunda, eu não sei se eu vou falar na ordem certa, mas talvez eu tenha invertido a ordem. A segunda vai ser de Mecanim. Tá? Mecanim é um sistema de animação de personagens que foi introduzido na Unity 4. A ideia é mostrar para vocês também, e aí é bom que a maioria seja programador. Quem é programador aqui sabe modelar 3D? Ou não? Então, esfera, eu não sei se eu sei fazer uma esfera. Então vocês vão ver como é fácil você conseguir colocar efeitos visuais de animação de personagem muito bons assim, esse esforço. Tá? E aí a terceira palestra vai ser a do editor 3D. Né? Então a Unity, como até o site diz, é unity3d.com, ela nasceu para fazer jogos 3D. Você consegue fazer jogos 2D no modo 3D, né? Eu costumo falar brincando que o 3D, que o 2D é só um caso muito específico de 3D. Mas você tem que levar algumas coisas em consideração. Tinha uma curva de aprendizado para você sair do mundo 3D e chegar no 2D. Né? E aí com a introdução do editor 2D, isso ficou muito mais fácil. Tá? E além disso, tem um sistema de animação de sprites muito bacana. Eu talvez tenha mudado a ordem, não sei como foi divulgado para vocês, porque na animação, na apresentação de Mecanim, eu falo um pouquinho de um tema que é bastante usado na 2D. Na verdade, é o contrário, eu falo bastante de um tema que eu uso um pouquinho na 2D. Então, se eu faço de 2D primeiro, vai ter um negócio que vai ficar muito confuso. Tá? Bom, chega de papo. Né? Vamos combinar o seguinte: entre as palestras, eu faço uma pausa para perguntas. Tá? Então, deixa as perguntas para o final. Eu respondo todas as perguntas que tiverem, fico aqui 2 horas respondendo se vocês quiserem. Não tem problema. O conteúdo dessa primeira palestra, da palestra de introdução, eu tenho gravado em português. Só que eu gravei em casa no microfone do computador, então parece que eu estou fazendo uma merda. O cachorro late, toca telefone, mas o conteúdo está lá. Então eu tenho os vídeos, todo o material que a gente vai usar, modelos 3D, texturas, tudo isso também está disponível no Dropbox. Depois eu vou dar meus contatos, quem quiser, me manda e-mail, eu mando o link. Tá legal? Bom, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é, eu venho aqui em File e vou criar um projeto novo. Project. Daí vai aparecer essa janela aqui, onde eu posso definir. Eu vou ficar aqui atrás do monitor, desculpa, mas não faça careta para mim. Eu tenho aqui o diretório onde eu posso salvar o meu jogo. E aqui eu tenho esse import the following packages. O que é esse import the following packages? Isso aí são pacotes que já vêm prontos na Unity, que você pode usar nos seus jogos. Tá? Então eu vou escolher aqui 3 pacotes. Eu vou escolher o pacote Character Controller. Eu vou escolher o pacote Skyboxes. E eu vou escolher o pacote Water. Vou clicar em Create Project. E ele vai começar a criar o projeto para mim. Bom, então ele terminou de criar o projeto. Layout. Muito bem. Então a primeira coisa que eu vou fazer esqueci de falar.
fazer uma fase como um first person shooter. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um piso e vou colocar o meu personagem andando ali por esse piso. Né? Então eu venho aqui em Game Object, Create Colors, e eu tenho vários objetos já prontos aqui que eu posso usar no meu jogo. Né? Eu tenho objetos de iluminação, eu tenho algumas primitivas geométricas, né? Tenho tecido, enfim. E eu vou usar um plane, que é um plano. Né? Coloquei esse plane no meu jogo, aí aqui eu já consigo ver, ó, eu consigo ver o plano aqui no meu jogo. Tá? Bom, agora aqui debaixo dessa pasta aqui, vocês vejam? Debaixo dessa pasta Standard Assets, eu tenho três pastas. Uma que chama Character Controllers, uma que chama Skyboxes e uma que chama Water, que são justamente os pacotes que eu importei quando eu comecei o meu projeto. Né? E debaixo de Character Controllers, eu tenho um cara chamado First Person Controller. Para usar esse First Person Controller, tudo que eu tenho que fazer é clicar nele, arrastar ele aqui para cima do meu organismo, vou ficar um pouco mais para cima, e agora, eu apertando esse botão aqui, ó, eu rodo meu jogo. Estou trabalhando nisso. Rodei meu jogo, então está aqui. Então eu mexendo no meu mouse, eu movo a visão do meu personagem, apertando WSAD, eu movo o meu personagem. Ainda não, mais ou menos, espaço, mas o personagem pula. eu espero que Então tudo isso, todo esse controle do personagem, isso aí já vem pronto na Unity, já não precisa escrever uma linha de código. Então com meia dúzia de cliques eu já tenho meu personagem se movendo na minha cena. Isso aí tem uma vantagem muito grande, que é a seguinte, lá, como falei, né, a Unity te facilita na prototipação do teu jogo. Você consegue fazer um protótipo rápido para ver se aquela ideia que você está tendo vai funcionar ou não. E aí você está tendo uma ideia que te parece fantástica, mas que na hora que você executa é péssima. Aí você vai poupar horas e horas e horas e horas de desenvolvimento fazendo um protótipo rápido e vendo se vale a pena perseguir aquele negócio. Bom, tá legal, a gente tem o nosso personagem, né? Só que o jogo tá feio. Tá? Esse piso cinza, esse céu esquisito. Então agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma textura aí no céu. E um dos pacotes que a gente importou foi justamente o Skyboxes. O Skybox é um conjunto de texturas que você aplica na esfera que circula o mundo do teu jogo. Tá? Em teoria, o Skybox deveria ser inatingível. Você não pode chegar no Skybox. Ele é só é só, como eu disse, uma textura que vai enfeitar o teu mundo. Esse é o projeto que permite que você chegue no Skybox e passe o Skybox, normalmente com resultados desastrosos. Eu deveria poder fazer isso. Bom, e como é que eu coloco um Skybox no meu jogo? Eu venho aqui em Edit. Falta 1 milhão para... Desço até Render Settings. E aqui em Render Settings, tem essa opção Skybox Material. E como vocês podem ver, o material que está aplicado no Skybox é nano. Eu aperto esse botãozinho aqui na direita, e quando eu aperto esse botão, ele abre essa janela aqui para mim, onde eu posso selecionar a textura que eu vou aplicar no meu Skybox. E reparem aqui na tela de jogo, então, aqui na tela onde roda no jogo, o que acontece quando eu seleciono o Skybox? Ele já imediatamente aplica o Skybox no meu jogo. Então tem vários tipos de Skybox. Tem um céu nublado, um céu estrelado, enfim, vamos deixar isso aqui. E agora, quando eu rodo no meu jogo, eu já tenho aí o meu Skybox. Bom, eu coloquei o Skybox, mas o meu chão continua feio, né? Continua esse chão cinza esquisito. Agora, eu vou aplicar uma textura nesse chão. Eu tenho aqui um diretório, e nesse diretório tem um arquivo chamado sand.psd. Quem sabe me dizer o arquivo .psd, essa extensão PSD, de que aplicação? Do Photoshop. Então, esse
Esse arquivo aqui é um arquivo do Photoshop, sem ser alterado, sem ser convertido, sem ser adulterado de qualquer jeito. É um arquivo que você salva no Photoshop. Eu não tenho Photoshop na minha máquina, mas eu consigo abrir aqui. É isso mesmo, com dos preview. Então tá aí, é uma textura de areia. Né? Como é que eu faço para usar essa textura no meu jogo? Primeira coisa que eu faço é, eu arrasto esse arquivo aqui do meu diretório para dentro da Unity. Quando eu faço isso, surge aqui na Unity assim. Sem. E aí, eu arrasto esse send. Eu arrasto esse send aqui para cima do meu piso. E solto. Quando eu solto, ele já aplicou a textura. Tá? Então aí já está aplicada a textura no nosso piso. Bom, legal. É assim que a gente trabalha com texturas. Agora, vamos pegar aqui um modelo 3D. Então eu tenho aqui, olha só, eu tenho o arquivo platformdiff.tga. Arquivo TGA é o quê? Alguém sabe dizer que é um arquivo TGA? Não? O arquivo TGA é uma imagem, tá? Um formato que chama TAG. Aqui está muito usado mesmo. Eu nem sei por que essa imagem está TGA. Mas enfim. Eu tenho um arquivo TGA e eu tenho um arquivo FBX. FBX é? Alguém sabe? FBX é um modelo 3D. Eu não sei, eu sou programador, não sei modelar. Assim como você falou, fazer uma esfera já é uma vitória para mim. Né? Então, o FBX é um modelo 3D. Reparem no nome dos dois arquivos, né? Platform underline diff, platform underline LD0. Eles têm o mesmo formato, né? Platform underline, platform underline. Quando a gente trabalha com modelos 3D com uma textura na Unity, a gente primeiro importa sempre a textura, tá? E depois o modelo 3D. Vocês já vão entender o porquê. Então eu venho aqui, pego o platform.tga, trago aqui para dentro e trago o platform LD0 com o FBX aqui para dentro. Os dois apareceram aqui para dentro. No momento que eu boto mas ali tá... o modelo 3D com esse formato, o modelo 3D, mas é isso aí. no momento que eu boto o modelo 3D dentro da Unity, ele vai procurar um arquivo de imagem com o mesmo formato de nome. Então, no caso, a gente tem Platform Underline é um qualificador, né? Ele vai procurar esse nome com esse formato. Se ele achar essa imagem, ele já vai aplicar no modelo 3D. Então, eu não preciso me preocupar em aplicar essa textura no modelo. Então, é por isso que a gente coloca sempre a textura primeiro. Porque, olha lá, aqui, está aqui a nossa plataforma já com a textura aplicada. Um pouquinho que essa divisão tem uma outra para mim. Vou aumentar um pouco o tamanho da plataforma. E aí, para usar essa plataforma no meu jogo, eu faço a mesma coisa. Clico na plataforma e arrasto ela para dentro do meu jogo. Tá? Então, eu vou colocar aqui a plataforma aqui na beirada do meu chão. E agora, quando eu rodo no meu jogo, está aqui a nossa plataforma. Valeu mais lá. Também óbvio. Então agora, quando eu rodo no jogo, está aqui a plataforma. Só que agora a gente tem um problema. Olha o que acontece quando eu corro e pulo em cima da plataforma. Eu atravesso a plataforma. Vamos olhar aqui de fora e ver o que está acontecendo. Isso, aí tem que considerar, né, que tem entradas Eu corro e um pouco mais tarde. ele atravessa a plataforma. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque eu estou desenhando a minha plataforma no jogo. Estou lá jogando um monte de triângulo na tela. Né? Só que eu não estou fazendo uma verificação de colisão. Então, a minha plataforma está sendo desenhada, mas eu não faço nenhuma análise de colisão. Então a gente vai colocar agora nessa plataforma uma caixa de colisão. Essa caixa de colisão vai detectar, aí sim, a colisão do personagem com a plataforma. Assim como está sendo detectada a colisão do personagem com o plano. Tá? Tanto o personagem quanto o plano tem colisão. Então vamos lá.
eu vou selecionar aqui a minha plataforma. Aí eu venho aqui em Component, Physics, e selecionar aqui, ó, Box Collider. Quando eu coloco o Box Collider na plataforma, vou apagar aqui o céu para vocês verem. Quando eu coloco o Box Collider na plataforma, vocês podem ver aqui, Na discussão, eu não sei como teve essa ideia. surgiu em volta da plataforma uma caixa verde, né? Vocês estão vendo essas linhas aqui. Essas linhas indicam os limites da caixa de colisão que foi inclusa na plataforma. Tá? E agora sim, quando eu tento pular a plataforma, quando eu olho, agora sim eu fico Olha, aconteceu eles aumentarem 2, 3%. olhando de fora. Deve passar de certo. Plataforma, eu bato nela, né? É. Eu não consigo atravessar, eu aperto espaço, pulo, ok, você não acaba de fazer. Muito bem. Então a gente já viu textura, já viu skybox, já viu nosso personagem andando, lá pra cá, modelo 3D. Agora a gente vai ver duas ferramentas dentro da Unity Aqui, que são muito úteis quando você está criando para sobrar que é a duplicação de objetos e o Vertex Snap. Tá. Então eu vou pegar aqui Eu dentro do meu diretório, eu desde tenho a negociação da construtora, né, Um arquivo. fiz um cálculo aqui, já uma textura quanto a gente poderia gastar mais. e um modelo 3D Passou. de uma parede. Agora eu vou fazer errado. Eu vou Parte pegar, do salário, vou colocar um modelo 3D sobraria, primeiro né, a parte das bolsas que e sobrariam. depois eu vou colocar a textura. Tudo isso eu coloquei lá. O que pra acontece? cobrir Quando eu a coloquei o modelo 3D, maior. ele não achou textura nenhuma com aquele mesmo formato de novo. Então, o modelo ficou branco, ficou sem textura. E para aplicar uma textura nesse modelo, Não. eu venho aqui embaixo O que a gente fez, a gente e eu tenho essa janelinha que me diz qual que é a textura que está aplicada. No caso, a textura que está aplicada é nenhuma. E para aplicar a textura, o que eu faço é, eu seleciono aqui a imagem que está aplicada e arrasto para esse quadradinho. Agora, ele já aplicou a textura na parede. Tá? Muito bem. Vamos lá. Vou aumentar esse meu piso aqui. Agora eu vou pegar essa parede e vou colocar um pedaço da parede aqui no meu jogo. Tá? Eu rodo meu jogo. Tá aqui a parede que eu coloquei no meu mundo. Só que ela é só um pedacinho, só uma seção de parede, né? Eu quero criar uma paredona, que eu faço uma parede comprida. Como é que eu faço para criar essa parede comprida? Bom, moleza, né? Eu vou pegar aqui, vou pegar uma outra parede e vou arrastar aqui para o lado dessa. Pronto. Arrastei e com espação entre as duas. Muito bem, vamos lá. Vamos arrumar. Isso. A gente já gastou uma parte do Claro. E aí você vê as instruções lá do jornalismo que Não tem problema. foi sorteado, né, Mas na WWDC, claro. pagar a inscrição. Mas ainda tem espaço. Então eu fui Pô, é difícil fazer isso. É um saco fazer um negócio. Pois é. Vai fazer uma parede E os comprida, 600 não vai acabar dólares nunca. vai entrar mais. Por quê? Porque eu não vou acabar nunca. Eu estou fazendo errado. Porque não é para fazer assim. A maneira como eu tenho que fazer é a seguinte: eu vou apagar essa parede aqui que eu criei. Isso. Vou dar um delete nela. Isso. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar essa parede que já está no meu mundo e vou duplicar ela. Como é que eu duplico? Pressiono Command D ou Ctrl D. Dupliquei. Agora eu tenho aqui, ó, duas paredes. E essa parede que foi criada, ela foi criada exatamente na mesma posição da parede original. Tá? Eu estou aqui. E agora, vamos pensar no que a gente quer fazer. Vamos zoom aqui. Eu quero que assim que essa parede aqui termina, essa outra começa. Né? Eu quero fazer uma parede bem extensa. Eu quero fazer várias cópias, mas sempre sem deixar espaço, sem deixar nenhum vão. Quero deixar elas bem juntas, né? Então, o que eu quero fazer na verdade? Eu tenho esse vértice aqui, ó, da ponta dessa parede. Eu tenho esse vértice aqui da ponta da outra parede. Eu quero que
esses dois vértices estejam exatamente na mesma posição. Porque quando isso acontece, quando isso acontece, não vai ter espaço entre as paredes. Também não vai haver sobreposição. As paredes vão estar, quando uma termina, a outra começa. E outra coisa que elas têm em comum é o vértice, os vértices ali da fronteira entre elas. Então não vai haver sobreposição. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Ficou 1 milhão de... Quando eu estou movendo um objeto, eu tenho essa ferramenta aqui, né? Que permite que eu mova. Essa ferramenta normalmente fica aqui no centro do objeto, né? Só que quando eu pressiono V, repare o que acontece. Quando eu pressiono e deixo pressionado V, a ferramenta começa a seguir o cursor. Né? Na verdade, essa ferramenta agora ela está indo para o vértice que está mais próximo do meu cursor. Não sei se interessa passar para vocês. Ele está justamente indicando qual que é o vértice que eu vou fazer o Vertex Snap. Então, se eu pressiono V, eu venho aqui nesse vértice, ele está aqui. Se eu vou um pouquinho para a esquerda, olha o que acontece. Não há menu. Ele salta para o vértice mais próximo do cursor. Tá? E é justamente esse vértice que eu quero trabalhar. Né? Eu quero colocar esse vértice na mesma posição do vértice lá da outra parede. Então, eu estou aqui com esse vértice selecionado. Eu clico no botão do mouse, aquele quadradinho ficou amarelo. E agora eu arrasto para a esquerda. Quando eu arrasto para a esquerda, ó, já juntou. Se eu arrastar um pouquinho para baixo, ele vai juntar com esse vértice aqui. Mas eu vou confirmar. Se eu arrastar de volta, ele vai para o centro. Se eu for um pouquinho mais para a esquerda, ele vai juntar com esse vértice aqui. Tá vendo? E aí você tem sobreposição dos objetos. Então eu quero que ele fique aqui. Certo? E agora, sim, quando eu rodo meu jogo, agora estão aí as duas paredes. Não tem sobreposição. Não tem espaço entre elas. E elas estão alinhadas. É sentido do que mesmo? E aí eu posso repetir esse processo. Eu posso selecionar as duas paredes que eu tenho, Tudo bem, tá? pressionar Command D e ter 4 paredes. Aí eu pego essas duas, jogo para o lado, pressiono V, Tá, clico então antes de você e entrar no arrasto. não aí, você olha, tá? Pode ser chamado de madrugada. Mais uma vez, seleciono as 4 paredes, pressiono Command D, agora eu tenho 8. Arrasta, joga elas para o lado, seleciono o vértice, clico e arrasto. Deixa eu aumentar um pouco o meu piso. Então agora eu tenho aqui, ó. Eu já tenho a minha parede bem comprida. Tá? E aí eu posso, por exemplo, agora, fazer uma esquina nessa parede. Como é que eu faço? Eu pego aqui. Eu pego essas 4 paredes aqui desse lado, duplico elas, aí eu movo elas para cá, vou ver um pouquinho mais para cá também, e aí eu rotaciono essas paredes 90 graus, seleciono o vértice, vamos para vocês verem, seleciono o vértice, clico e arrasto. E agora já está aqui escuro, né? Deixa eu mexer um pouquinho a iluminação. Assim ficou melhor. Já está aqui a minha parede, até atravessando a minha plataforma. Vamos botar essa plataforma mais. Daí, a esquina da minha parede. Tá? Então eu consigo fazer isso de maneira muito simples. Tá? E é muito importante, tanto a duplicação de objetos como o Vertex Snap são muito importantes para facilitar o seu trabalho, para você poder fazer essa criação de níveis muito mais rapidamente. Né? Agora, eu vou falar para vocês do prefab. O que é o prefab? O prefab vem de pré-fabricar. Prefab é uma maneira rápida de você criar
objetos mais complexos. Né? Então, por exemplo, eu criei essa parede aí, né?